Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, eu queria dizer que é um prazer imenso estar dividindo a mesa com os professores João Batista e Pedro Francelino e dizer que o sonho do ENEBAC tornou-se realidade. A professora Penha é o centro do sonho. Nós começamos a contagem regressiva, mas ela passou tão rapidamente que os 5/5 se completam hoje de manhã. E nós vamos ficar com saudades, mas já vamos começar a pensar nos próximos encontros. Enfim, então, a minha fala, como o professor Orisson disse, difere das duas outras apresentações que se referem ao discurso religioso, porque ela é bem pagã, ela é bem urbana, e ela remete a uma temática que me é muito cara. Eu confesso que essa é a temática que eu comecei com o meu doutorado, e dela eu já tentei me afastar por diversas vezes, mas eu já entendi que eu não vou me afastar, e vou continuar e seguir com ela, porque eu faço parte, e ela faz parte de mim, muito antes de qualquer vida acadêmica e muito antes de eu entrar no universo das letras e da linguística aplicada. Eu, na minha vida, fui uma colecionadora de fotos da cidade. Fui uma voyeur, vamos dizer assim, da cidade, de mapear bairros, de prestar atenção ao crescimento da cidade, de fotografar casas antigas, de ficar triste quando descobria que bairros estavam sendo desconfigurados. Então, a cidade me é muito cara. Essa temática me é muito preciosa e com ela eu vou seguir. Então, por isso a minha pesquisa tem sempre sido sobre o urbano, sempre sobre a cidade. E, inicialmente, com o doutorado, ela versou sobre a construção da cidade de Natal a partir do discurso poético. Depois, outros discursos se inseriram na minha pesquisa, como a prosa, mas eu confesso que agora tem outros discursos que eu vou apresentar para vocês. O meu olhar se debruça um pouco diferentemente, mas eu tenho que contar a vocês que quem me conquistou, na verdade, quem me fez grudar na cidade foi quando, do meu doutorado, eu li o livro de Calvino, As Cidades Invisíveis, e eu descobri que eu sou o meu próprio Marco Polo, né? Eu não preciso viajar para descobrir as Mauritânias e as Isoldas e as Doroteias. Elas estão aqui. Então, o Marco Polo viajava para descobrir outras cidades e trazer para o seu rei notícias dessas trocas, desses desejos, desses símbolos. Mas eu encontro em Natal, na minha cidade, todas essas relações. E aí esse olhar se constrói a partir desses múltiplos discursos que estão aqui para serem vistos. É só prestar atenção. Então, a minha comunicação hoje é bem rápida, não só em função do tempo. Eu parto, obviamente, eu me insiro no campo da linguística aplicada, e aí, como a professora Penha disse ontem, a nossa linguística aplicada é a linguística aplicada trans e indisciplinar, como diz Moita Lopes. Eu também parto de dois pilares principais para mim, para esse estudo, dos estudos culturais que eu passo a apresentar a vocês em seguida, duas concepções, e da concepção de linguagem, obviamente, do círculo de Bakhtin. As ideias para esse rápido estudo são ajustar o olhar para a cidade, que se insere na descontinuidade do mundo contemporâneo, e isso não precisa nem ser dito, determos-nos na composição visual do espaço público, e aí agora é uma outra coisa, e refletimos sobre a construção identitária de um bairro da cidade a partir de enunciados que compõem o seu cenário urbano. Por isso, a gente lança mão de um novo conceito, novo, relativamente novo para mim, mas a partir do meu pós-doutoramento, entre os anos de 2015 e 2016,
que é o de paisagem linguística, que vocês vão ver a seguir. O sumário dessa apresentação está organizado em 3 momentos. Eu apresento para vocês os pilares teóricos. Em seguida, eu mostro a vocês mais ou menos que enunciados eu me debruço, que discursos são esses. E depois eu mostro a vocês mais ou menos como é que eu estou pensando em estabelecer esse diálogo urbano. Esses são os principais pilares teóricos. 2 deles, como vocês estão vendo aí abaixo, o de identidade cultural e o de hibridação cultural, pertencem aos estudos culturais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. O de paisagem linguística, também nós vamos falar sobre ele, que é ele que dá conta desse olhar sobre esses discursos que compõem o espaço urbano, o espaço público, e a concepção de linguagem sob a ótica do Círculo de Bakhtin. O primeiro conceito, o de paisagem linguística, é uma área de estudos relativamente recente e ela se constrói a partir de interesses investigativos diversos, tanto de linguistas aplicados, como de sociolinguistas, como de sociólogos, como de psicólogos, como de geógrafos e dentre outros teóricos. Então, eu vejo no conceito de paisagem linguística uma confluência com o modo de funcionamento da linguística aplicada, o modo de funcionamento interdisciplinar da linguística aplicada que permite essa transição entre disciplinas, entre áreas. O interesse da paisagem linguística, ou do conceito de paisagem linguística, o interesse que une todos esses teóricos, é a compreensão de que a paisagem linguística é o cenário no qual o espaço público é simbolicamente construído. Importam as marcas linguísticas que compõem e constroem o espaço público da cidade, formados incessantemente a partir de diferentes motivações e preferências, numa espécie de desordem ordenada. E aqui eles estão falando sobre isso que a gente vê. Se você vai a um espaço público, a um centro de cidade, ou a um espaço público como o que a gente vai olhar, que é o bairro ali de Ponta Negra, para os que estão de fora, com certeza já foram ou estão hospedados na circunvizinhança de Ponta Negra. A gente, ou das suas próprias cidades, a gente vê uma espécie de desordem, mas se você olhar mais de perto, há um ordenamento nessa desordem. É disso que falam Ben Raphael e outros. E a paisagem linguística da cidade é, ao mesmo tempo, uma construção social, histórica, cultural, política, geográfica e demográfica. É assim que se constroem os discursos. Então, é uma passagem bem rápida, há muito mais para ser dito, mas passamos ao segundo conceito, que é o de hibridação cultural, e a partir de Canclini, essa é a ideia. Então, segundo Canclini, a expansão urbana intensifica a hibridação cultural, por motivos óbvios. Na sua trama, a cidade apresenta uma oferta simbólica heterogênea, modificada constantemente por interações que ocorrem por meio de trocas, tanto de ordem local como nacional e global. Não precisa dizer, nem falar em globalização, nem que essas trocas se intensificam a partir de todos esses movimentos. Segundo Canclini, é um jogo de ecos, que se reproduz no espaço urbano a partir da publicidade comercial, da política e de outras ordens, e vice-versa. Ou seja, o espaço urbano também se reproduz, esses discursos também se reproduzem a partir desses outros movimentos. Há um vai e vem. A gente falava sobre esse jogo de ecos há pouco tempo. São monumentos, são grafites, cartazes comerciais, manifestações sociais e políticas que tensionam o espaço urbano. Os monumentos representam vários estilos e diferentes períodos históricos e artísticos. Os grafites e as manifestações sociais e políticas expressam crítica popular à ordem estabelecida. Já os cartazes comerciais vinculam o cotidiano das pessoas ao poder econômico. E é sobre todos esses discursos que eu me interesso e que a minha pesquisa se debruça.
Só que, para hoje, eu trouxe só ilustração de cartazes comerciais por razão da limitação da apresentação. Enfim. Depois temos o conceito de identidade cultural, especialmente a partir de Hall, que considera que identidade é cultural, mas também outros teóricos igualmente vinculados aos estudos culturais. Então, sendo a identidade cultural constituída por meio da representação, nós, sujeitos, não refletimos apenas o que já existe, mas sim nos constituímos sobre o que vemos, dizemos, e isso nos permite diferentes posicionamentos. E aí falam sobre o caráter da representação coletiva e da identidade como um conjunto de significados partilhados, outros autores que aí estão. A questão da identidade é, sobretudo, um conceito que está localizado sobre um problema, baseado na fragmentação e no deslocamento das identidades contemporâneas. Então, é sobre essa movência da contemporaneidade que a questão da identidade se localiza. Estudar a identidade cultural é de nenhuma forma constituir um conjunto de padrões, mas sim dar a permissão de os sujeitos se posicionarem e perceberem que as diferentes temporalidades podem ocupar o mesmo espaço, pois o contemporâneo e o tradicional coabitam e estão sempre em renovação. E sobre isso, tanto o conceito de paisagem linguística, a discussão e os estudos que versam sobre isso, quanto o de hibridação cultural, ao olhar os monumentos, falam quando trazem um monumento que data do século passado e que está coabitando com grafites que sobre ele foram colocados, ou que, por outra, que o monumento está localizado diante de um viaduto moderno, cheio de novos pôsteres, cartazes, outdoors, outros discursos que ali estão. Enfim, modernidades e o tradicional convivendo um ao lado do outro. E, por fim, a nossa concepção de linguagem, que aí eu trago apenas 4 principais conceitos, mas a gente sabe que, na fala da professora Penha também ontem, ela falava da história do pelo e do tufo. Então, não tem como falar de enunciado, de estilo, de estrutura composicional e de tema, ou de conteúdo temático, sem que se pense e de se falar de discursos a partir de discursos que estão no espaço público ou no espaço urbano, sem que se pense em estética, sem que se pense em ética, sem que se pense em responsabilidade, sem que se pense em alteridade, sem que se pense em gênero do discurso e em muitos outros conceitos. Então, estão todos imbricados. E aí, o ciclo de Bakhtin, obviamente, como referência. Eu trouxe aqui essa imagem só para vocês entenderem o bairro ao qual me refiro e sobre o qual eu me debruço, que é o bairro de Ponta Negra, para vocês entenderem a movência do bairro, porque essa fotografia está disponibilizada na internet, foi de lá que eu peguei, não é minha. Há uma postagem de 5 fotos antigas e modernas, do mesmo lugar, tiradas do mesmo ângulo, e aí a diferença entre o que era e como está, para que a gente entenda como é que esses discursos circulam e de que forma eles estão. Então, essa imagem de cima já não é de 1633, da ocupação holandesa, mas ela é ainda da época de Ponta Negra como vila de pescadores, como praia de veranistas, que foi. Não era bairro, não era Natal, ela era uma praia lá, como são as outras. A gente viajava, eu viajei a Ponta Negra ainda. Então, os discursos hoje se encontram nessa imagem de baixo. Os discursos hoje se encontram rua acima também. É só para vocês terem uma ideia. Bom, então, os enunciados são dialógicos na sua própria Constituição, como a gente sabe, senão a gente não estava aqui reunido há 5/5 de dia, né? Na sua própria Constituição, na sua construção interna, pois a sua linguagem verbo-visual responde a outros enunciados que foram proferidos antes e, ao mesmo tempo, antecipam respostas
a futuros dizeres. Então, eu vou passar bem rápido quatro imagens de 4 estabelecimentos comerciais. Não vou fazer análise, porque não há mais tempo, só tenho 5 minutos. Então, é a tapiocaria que me perguntaram ontem, se era boa a tapioca, é deliciosa aí. Mas só para vocês verem que o discurso, o letreiro comercial se assenta sobre uma parede de taipa, porque o nome da tapiocaria é Casa de Taipa. Tem um mandacaru desenhado aí. Eu disse que não ia fazer análise, vou passar rápido. Depois tem um outro lugar que se chama Cangapé, que é um restaurante de tapiocaria também. O nome é Cangapé. Para quem é daqui do Nordeste sabe o que é um cangapé. Eu perguntei para uma pessoa ontem, sabe o que é um cangapé? Daqui. Aí era um menino, um rapaz, aí ele disse, é uma voadora? Eu disse, é. O cangapé, eu aprendi cangapé num açude, tomando banho de açude. Você entra no açude, mergulha, levanta o pé e dá um cangapé. É uma virada, assim. Então, é um tema bem nordestino. E aí, 2 outros. Essa é uma academia de ginástica. Todos se situam no bairro de Ponta Negra. Essa é uma academia de ginástica que já lança mão de outros elementos linguísticos, inclusive da língua inglesa. Aqui já é um aparelho, um equipamento de turismo, né, destinado a turistas, 100% escrito em inglês. Enfim, mas não trouxe os grafites nem os monumentos, porque não havia tempo. Bom, e para concluir, os estabelecimentos realizam escolhas de estilo, estrutura composicional e temas, no intuito de gerar diferentes efeitos de sentido, visto que o espaço urbano constitui uma experiência única para cada indivíduo. O estilo remete à seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. A estrutura composicional refere-se ao plano da expressão, da estrutura e da sequência organizacional. O que se pretende dizer está sempre vinculado ao tipo de atividade em que os participantes encontram-se envolvidos. E o conteúdo temático, ou tema, representa o fator de acabamento específico da comunicação e pertence à parte extraverbal do enunciado, transcende a língua, embora seja construído com a ajuda de elementos linguísticos. Finalmente, o diálogo que não se conclui. A inconclusibilidade do diálogo urbano. Sempre coexistirão diferentes línguas pertencentes a diferentes períodos, correntes ou ideias. A gente já viu isso em algum lugar. Esse caráter dialógico das linguagens reflete diferentes pontos de vista sobre o mundo. E aí, Medvedev Bakhtin, em 2012, diz o seguinte: a entonação expressiva dá cor a cada palavra do enunciado, refletindo sua singularidade histórica. A língua é, assim, constituída de traços diversos, carregados de intenções várias. Bakhtin diz: cada palavra evoca um contexto ou contextos nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa. Todas as palavras e formas são povoadas de intenções. E, por fim, os letreiros ou enunciados que a gente está olhando, não só esses que foram mostrados aqui, refletem múltiplos pontos de vista dos indivíduos que os escolhem, despertam nos sujeitos que os consomem também diferentes entoações avaliativas e, ao produzir sentidos, são diálogos urbanos a tecer identidades para esse bairro da cidade. São as referências, e muito obrigada com a imagem de Ponta Negra.